Pessoal, boa noite. Neste vídeo eu vou falar sobre como funciona um termostato com aquecedor para aquário. Então vamos ver qual é a importância de ter um termostato, consumo de energia, a instalação e entre outras coisas, tá? Então vamos lá para o vídeo. Bom, primeiramente, um termostato com aquecedor é um equipamento eletrônico que é utilizado para aquecer a água do aquário de maneira que você deixa ligado e ele não cozinhe os seus peixes. Mas como assim? Se você colocar somente o aquecedor, ele vai aquecer a água, aquecer até a água ferver e cozinhar seus peixes. Porém, quando você coloca um termostato com aquecedor, ele vai aquecendo a água do aquário. Quando chega a uma temperatura que você programou, ele vai desligar. Se abaixar, por exemplo, eu coloco lá 26 graus, certo? Aí ele vai aquecendo, a água aquecendo. Chegou a 26 graus, desliga. Quando a temperatura cai para 25, ou 24, ou 24,5, ele vai ligar novamente e vai aquecer até chegar 26 graus como você programou. Aí ele desliga e o ciclo recomeça novamente, tá? Geralmente, quando você vai comprar um termostato, tem as instruções informando como você vai fazer a instalação. Dependendo da marca, você vai instalar ele em pé ou deitado, mas sempre todo submerso. Por quê? Se você deixar uma parte do termostato para fora, quando a água do seu aquário vai secando, porque ela vai secando aos poucos, né, pela evaporação, vai chegar um momento que o nível da água, né, fica muito abaixo e o termostato começa a aquecer fora da água. Consequentemente, ele vai quebrar, uma vez que o aquecimento esquenta a parte de vidro do termostato. E se ele não estiver dentro da água, ele vai quebrar. É como você ligar um chuveiro sem abrir a torneira. Quer dizer, ligar o chuveiro sem antes tá cheio lá a caixinha do chuveiro, né? Cheio de água. E vai aquecer, vai queimar resistência, né? Então você não pode ligar o termostato fora da água, tem que colocar ali dentro. E se for da Oceantec, ele tem que ficar em pé, não deitado, tá? Como que é o consumo de energia do termostato? Vamos lá. Um termostato de 100 watts, por exemplo, né? Ele vai consumir 100 watts por hora de energia. É 1 watts para cada litro de água, tá? Por exemplo, se for o seu aquário de 150 litros, você coloca um termostato de 150 watts. Se for de 50 litros, outro de 50 watts e assim por diante, tá? Uma observação nesse ponto. O termostato não vai consumir 150 watts por hora. Por quê? Porque ele não fica uma hora inteira ligado, tá? Então, ele pode consumir menos que isso. Raramente ele fica o tempo todo ligado, né? Ele vai aquecendo ali a água, chegou na temperatura que você colocou, programou, ele desliga, tá? Agora, quando é em tempos mais frios, né, no inverno, ele fica um pouquinho mais tempo ligado, mas não é muito tempo assim não, tá? Porque ele vai desligar quando a temperatura chegar ao que você programou, tá? Aí você tiver um aquário de, por exemplo, 25 litros, você coloca um termostato de 25 watts, tá? Quanto maior o aquário, mais difícil vai ser o resfriamento da água. Consequentemente, menos tempo o termostato fica ligado, tá? É claro que também tem que ver onde você vai colocar o seu aquário. Se colocar fora de casa, vai passar praticamente 24 horas ligado o termostato, né? Perto de janela, muito perto, na verdade, de janela aberta ou de porta, o termostato fica mais tempo ligado. Agora, dependendo do ambiente onde você colocar, o termostato vai ficar menos tempo ligado, tá? Então, só para resumir, o termostato ele não fica 24 horas por dia ligado, nem mesmo no inverno, tá?
porque ele é programado para desligar quando a temperatura do seu aquário atinge o limite que você colocou lá para os seus peixes, tá? Geralmente os peixes tropicais, eles ficam muito bem em uma água com temperatura de 24 a 28 graus, né? Mas qual que é a importância de instalar um termostato? Bom, é importante para não haver oscilação da temperatura do aquário. Por exemplo, digamos que de manhã a temperatura esteja 24 graus. De repente à tarde chega um frio e a temperatura caia para 18. Essas oscilações de temperatura faz com que os peixes fiquem doentes, tá? E quando o peixe está no ambiente com a temperatura mais baixa que que ele é acostumado, né? A imunidade fica baixa e ele passa a comer menos, né? E consequentemente vai ficar mais propício a desenvolver doenças como o ictio, né? E eles acabam morrendo. Então, é por esse motivo que é importante ter um aquecedor com termostato no seu aquário, para poder não prejudicar a saúde dos seus peixes, tá? É claro que tem peixes que ficam de boa em águas mais frias, né? Mas é importante ter isso para poder não oscilar a temperatura, como eu falei, e os peixes não ficar doentes, tá? Em relação, novamente, à instalação do termostato, né? É bom lembrar de duas coisas. Primeiro, quando você for instalar ele, é importante não enterrar a parte de baixo na areia. Por quê? Porque ele vai aquecer a areia e vai acabar quebrando seu vidro do aquário embaixo. Então não pode. Ou ele vai aquecer mal o seu aquário. Outra coisa, ele vem com as ventosas para a gente fixar ele na parede do aquário. Então, não deixar ele solto, porque o peixe pode bater no termostato e ele bater no vidro e acabar quebrando, porque ele é frágil, tá? Tem que estar bem ali preso no vidro para não ficar em movimento na água, tá? Geralmente na parte de baixo vem uma proteção de plástico, né? Você encaixa e instala ele com as ventosas na parede de vidro do aquário. Não deixe encaixar a parte de baixo, porque pode bater no fundo do aquário ou em uma pedra e acabar quebrando, tá? Aquilo ali é uma proteção a mais para o seu termostato. Outra coisa, é interessante instalar ele em uma parte do aquário onde o fluxo de água é maior. Por quê? Porque se ele ficar em um lugar com baixo fluxo de água, ele vai aquecer mais uma parte do aquário do que as outras. Uma vez que a água quente não está se movimentando ali, está mais parada naquele lugar onde está o termostato, né? E então a distribuição da temperatura fica desigual. Por outro lado, quando eu coloco o termostato em um lugar com a corrente de água maior, ao aquecer a água, ela vai se distribuindo para todo o aquário. E assim, a temperatura do seu aquário fica mais uniforme. E não 26 graus num lado, 24 graus no outro. Ou 28 graus em um lado e 25 no outro, tá? Por fim, em relação à manutenção do termostato ou à limpeza do aquário, é importante você desligar o termostato e esperar de 10 a 15 minutos para que ele resfrie, né? E você possa removê-lo com segurança do aquário e fazer o que precisa ser feito, tá? Porque se tirar ele quente, ele pode, ao entrar em contato com o ar, trincar. Aí você não vai conseguir usar mais o termostato, tá bom? Bom, então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo sobre como usar um termostato de forma segura e tudo mais. Deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas se informem a respeito do termostato, né? E passem a usá-lo com segurança, tá bom? Tchau, pessoal, e até a próxima.